Você se lembra da primeira vez que você ganhou um beijo do Poli? Provavelmente foi na sua primeira aula. Se você é polidancer, você já sabe do que eu tô falando. Mas se você é apenas uma pessoa curiosa, calma que eu vou te explicar. O Polykisses, basicamente, é uma gíria estrangeira que se refere àquelas marquinhas que ficam na pele, né? Aqueles roxos. Tipo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Com certeza eu tenho, que eu tenho coleção de roxo. Tipo esse roxo aqui que eu estou. Então, são basicamente esses roxinhos. Então, são Polykisses, os beijinhos que a barra de polidense dá na nossa pele. Que a gente chama assim, carinhosamente, né? Como uma forma de, talvez, lidar melhor com isso. Mas uma coisa é certa, quem está iniciando na prática de polidense não espera receber esses roxos na pele. E às vezes fica até assustada, pensando assim, meu Deus, o que pode ser isso? Será que é grave? Será que é normal? E sim, é totalmente normal você sair da sua primeira aula de polidense, das suas primeiras aulas de polidense ali, ou quando você está realizando uma nova trava, com esse roxo na pele. Algumas praticantes de polidense consideram esse ganho desse roxo, né, como uma forma de vitória por ter conseguido realizar uma trava, que geralmente esse roxo ele aparece na gente quando a gente está realizando uma trava nova, porque a nossa pele ainda não está acostumada com aquele tipo de fricção na barra de polidense. Então, é muito comum aparecer esse roxo na nossa pele. Já outras, né, praticantes não gostam muito, porque fica um aspecto ali, eu não diria feio, mas é fora do comum, né, você aparentar tantos roxos assim, e dependendo da praticante de polidense, né, porque cada indivíduo é um indivíduo, a intensidade e o aspecto desse roxo, ele pode piorar. Se vocês verem, assim, uma variação de luz ambiente, é porque o tempo tá mudando aqui, né? Era pra estar um dia mais claro agora, mas a previsão do tempo já informou que vai chover. Então não se importe com essa variação de iluminação, por favor. Uma outra coisa que faz com que essas praticantes de polidense não gostem muito dos roxinhos é a questão das outras pessoas falarem a respeito, né? Porque as pessoas, elas olham e podem fazer comentários chatos, né? Tipo, você tá apanhando? Você pode responder, tô apanhando da barra de polidense, tô apanhando bastante dela. No meu caso, eu não me importo muito de ter os roxos, porque eu já sou uma pessoa um pouco desastrada, então eu sempre bato nos móveis da casa e é bem comum eu aparecer com novos roxos. Claro que o roxo, né, que a gente ganha na barra de polidense é um pouquinho diferente dos roxos que a gente vai se esbarrando. Eita, Everton! Um fato curioso é que uma vez eu fui fazer um exame ginecológico e eu tinha feito no dia anterior uma trava, que é a trava do Superman. E a trava do Superman basicamente é a barra no meio das suas coxas. Então ficou tudo muito roxo ali no meio das minhas coxas e eu tive que avisar ela assim, olha, esses roxos aí no meio da minha perna é porque eu faço polidense, tá bom? Tá tudo certo na minha casa, não tá acontecendo nada de errado. E eu acho que é interessante realmente a gente avisar para as pessoas, porque não é muito comum, né, que elas se deparem com esse tipo de dano na pele no dia a dia, então é importante a gente avisar. Mas tá, eu tô me referindo bastante aos Polykisses como roxo, mas na realidade ele tem um nome, e esse nome é equimose. A equimose, ela é diferente de um hematoma, então é muito importante a gente diferenciar. A equimose, ela ocorre devido ao rompimento de pequenos vasos sanguíneos, né, de calibre pequeno, que são os nossos capilares, que são os menores vasos que o corpo humano possui. Já o hematoma, ele envolve vasos sanguíneos com um calibre maior, além disso é um extravasamento de sangue maior na pele, então ele é diferente de uma equimose, que é basicamente o rompimento desses pequenos capilares que faz com que haja um extravasamento de sangue na região. E a equimose, como que ela funciona, né? Ela tem o processo ali de cura dela, né? O nosso corpo, ele se cura através do processo inflamatório ali normal, né? A equimose, quando a gente atrita o nosso
corpo ali na barra e a nossa pele ela ainda tá muito sensível, ela vai formar uma vermelhidão no local. Essa vermelhidão, ela é basicamente o sangue que extravasou e ela vai passando por etapas. Então, em primeiro momento, ela fica vermelha e aí a gente pode até saber quando mais ou menos que a gente teve esse dano na nossa pele. Então, por exemplo, ontem eu pratiquei polidense e aí eu já mostrei essa equimose aqui pra vocês, né? Então dá pra ver que ela tá um pouquinho vermelha. Por quê? Porque eu pratiquei ontem e ela é muito recente. Mas amanhã ou depois de amanhã, ela já vai estar com uma outra coloração, já vai estar com outro aspecto. Ela vai estar mais arroxeada. A cor da equimose pode nos informar quando ela ocorreu. Por exemplo, se ela estiver mais avermelhada, isso significa que é um dano mais recente. E essa vermelhidão, ela ocorre por causa desse extravasamento do sangue, né? Pela lesão ali nos capilares, que extravasa o sangue, e pela presença de ferro e oxigênio na lesão. Mas à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando arroxeada. E isso se deve por causa da perda do oxigênio. Passando mais um tempo, a área vai ficando num aspecto mais esverdeado e depois amarelado, até que esse sangue seja completamente reabsorvido pelo organismo e a equimose desapareça. Esse processo tem uma duração em média de 22 dias e não tem muito o que possa ser feito, porque é um processo que é o processo natural do organismo. Mas claro que o aspecto da equimose pode ser amenizado, então segura aí que mais adiante nesse vídeo eu vou te falar como. Lembra que anteriormente eu falei que eu avisei a minha ginecologista que aqueles roxos que estavam na minha perna era devido à trava do Superman? Pois bem, hoje em dia esses roxos já não aparecem mais quando eu realizo essa trava. E você sabe por que isso acontece? Bom, isso é uma coisa muito legal do nosso corpo. A nossa pele é o nosso instrumento no polidense. E quanto mais a gente usa esse instrumento, mais a gente libera colágeno. Tá, mas o que colágeno tem a ver com os polikisses, né? Com essas equimoses? Então vamos supor que a gente está realizando uma trava que a gente nunca fez antes. E aí, essa fricção da barra com a nossa pele faz com que haja um extravasamento do sangue dos nossos capilares. Isso porque a nossa matriz extracelular ainda está muito fraca, ela não está acostumada com esse tipo de fricção da barra na pele. Então, a gente vai ter o processo ali inflamatório da equimose, que eu já falei, que tem todas aquelas etapas, leva 22 dias para que a equimose ela, né, desapareça totalmente. Mas, com o tempo de prática, o que acontece? Essa resposta inflamatória faz com que a nossa matriz extracelular ela fique mais forte. A nossa pele ela vai ficando mais firme e mais resistente, ela vai se adaptando àquele tipo de estímulo. Então essa inflamação, esse processo inflamatório, ele vai liberar substâncias químicas que levarão uma informação para os nossos fibroblastos, que são células fundamentais do nosso tecido conjuntivo, e os nossos fibroblastos, eles vão fazer com que haja mais produção de colágeno naquela área. Então por conta disso, a pele ela vai criando uma resistência maior por causa dessa deposição de colágeno. O colágeno é uma proteína encontrada na matriz extracelular que é responsável por fornecer um suporte mecânico e estrutural para a pele. Ou seja, vai se depositando mais colágeno ali e os nossos capilares vão ficando mais protegidos por conta disso. Então é por conta dessa prática regular de polidense associada com o descanso correto que a gente diminui a incidência de equimoses na nossa pele. Só que, claro, né, não é uma coisa que vai parar de acontecer, né? A equimose ela vai continuar acontecendo, só que com um aspecto muito menor, em pontos muito específicos, com novas travas, etc. Que nem, por exemplo, eu pratico polidense há bastante tempo, 3 anos, quase todo dia, e mesmo assim eu continuo com os roxinhos, né? Continua aparecendo, só que, ó, é muito pontual. Aqui também, eu acho que eu tava aqui, ó, até já sumiu, ele já tá com um aspecto meio esverdeado, enfim, tá um pouquinho roxo, meio esverdeado. Aqui eu tinha, já tá mais amarelado, pronto pra sumir. Então ele vai diminuindo os aspectos e vai dependendo da trava, né? Que nem esses daqui são novos, por quê? Porque eu estou fazendo travas novas. Mas
algumas travas que eu já depositei ali um pouquinho mais de colágeno na minha pele, já não tem mais tanta incidência de equimose, quando tem uma coisa bem pequenininha assim. E o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo de reabsorção do sangue? Então a gente pode fazer nas primeiras 24 horas compressas frias, que vai diminuir o inchaço e diminuir o sangramento também. Mas depois dessas 24 horas, o ideal é que a gente faça compressas mornas. O uso de géis também é muito interessante. Eu, por exemplo, uso o Arnica e eu já percebi que realmente melhora muito o aspecto da equimose, então eu recomendo. E independente da marca, tá? Eu acho que tendo Arnica na composição, né, sendo o ingrediente principal do gel, já ajuda bastante. E uma outra coisa que não é muito falado é que a gente precisa proteger essas áreas roxas do sol, porque isso pode causar uma mancha na pele. Então sempre usem protetor solar quando vocês forem expor, né, a pele ao sol e tiver com as equimoses. Agora, me conta aqui qual foi a trava que te deixou com aquele beijão do Poli. Eu já falei que a minha foi o Superman. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Eu vou ficar muito feliz. Beijos!